O essencial para o perito judicial. Meu nome é Pedro Neto. Estou aqui para ajudá-lo. Você quer ser perito? Sabe quem pode atuar como perito judicial? Tem ideia de como o perito é remunerado? Sabe quais são os trâmites processuais e os momentos em que ocorre a participação do perito do juízo? Pois bem, eu digo para você uma coisa. A oportunidade está aí, a oportunidade existe, mas você tem que saber como aproveitá-la, sempre com muita responsabilidade. Vamos lá. Você vai me perguntar, o que faz um perito do juízo? Certamente você tem conhecimento que, para que seja proferida uma decisão judicial, uma sentença, são necessárias, além de todos os pedidos da parte autora, a contestação da parte ré, são necessárias provas, que pode ser provas documentais, testemunhais, depoimentos, confissões, inspeções judiciais e a prova pericial. Essa última, ela é determinada pelo artigo 156 do Código de Processo Civil, o qual rege: o juiz será assistido por perito quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico. Ou seja, quando a prova não depender apenas de conhecimentos legais ou jurídicos, o magistrado deverá nomear um profissional especializado na área demandada, como, por exemplo, nomear um médico, nomear um engenheiro, um contador, entre muitos outros tipos de profissionais. Desta forma, o perito é então considerado um auxiliar da justiça, tal como um escrivão, um chefe de secretaria, um oficial de justiça, entre muitos outros, conforme estipula o artigo 149 do Código de Processo Civil 2015. Muito bem, nós já sabemos o que é um perito judicial, mas vocês devem estar se perguntando, quem pode atuar como perito judicial? A resposta está no parágrafo 1º do mesmo artigo 156, que estabelece: os peritos serão nomeados entre os profissionais legalmente habilitados e órgãos técnicos e científicos devidamente inscritos em cadastro mantido pelo tribunal ao qual o juiz está vinculado. Muito bem. Portanto, para que você possa se habilitar como juízo, deverá, no mínimo, ter graduação superior e possuir um registro junto à sua categoria profissional. Como, por exemplo, no meu caso, eu tenho CRC, eu tenho CRA. Se você é médico, você tem que ter o CRM, economista, Corecon e assim por diante. Mas não pense que é apenas isso, gente. O artigo 156 também estabelece a necessidade de registro nos cadastros vinculados ao juiz que efetuou a sua nomeação. Se vocês procurarem aqui no meu canal do YouTube, vocês encontrarão diversas dicas de como realizar estes cadastros. Realizar o cadastro é essencial, pois sem ele você não receberá nomeação alguma. Mas o profissional que deseja atuar como perito, ele não deve ficar preocupado somente em ser nomeado. Eu recebo mensagens, ligações todos os dias perguntando: puxa, Pedro, tenho um cadastro há 1 ano, 2 anos, 3 anos, nunca foi nomeado. Mas o que você fez além de simplesmente realizar o seu registro no cadastro do tribunal? Vejam, o perito, ele precisa ter certeza de que possui todos os conhecimentos técnicos para elaborar a prova pericial para a qual foi nomeado. E ainda deve conhecer quais os trâmites processuais que ele irá enfrentar durante as suas atividades, para que possa cumprir adequadamente com a sua função de perito. Muito bem, nós já falamos o básico em relação aos requisitos para atuar como um perito judicial, mas vocês devem estar com uma dúvida, né? Vocês devem estar perguntando: quanto recebe um perito e em que momento ele recebe a sua remuneração? Essa é uma, digamos assim, é uma questão que tem que ser vista com bastante cuidado. Primeiro, a atividade pericial exercida por um perito nomeado pelo doutor juízo,
ela é remunerada através de honorários, os honorários periciais, os quais serão orçados pelo profissional nomeado, levando em conta uma série de fatores, tais como a relevância do processo, o vulto, o risco, a complexidade dos serviços que serão ser realizados, a quantidade de horas para a realização de cada uma das fases de trabalho, a qualificação do profissional técnico que participará da execução do serviço, bem como o prazo estipulado pelo juiz para o término do trabalho pericial. E como fazer tudo isso? Muito bem. Esta é uma tarefa que, logicamente, o profissional irá se aprimorando com o decorrer do tempo, mas demanda o pleno entendimento das questões que estão sendo discutidas nos processos, tá? Ou seja, se você não souber sobre o que você terá que produzir a prova pericial, você certamente não fará um orçamento adequado, tá? Portanto, gente, as tarefas a serem realizadas durante o trabalho pericial devem ser detalhadas, indicando qual é a tarefa, o número de horas, o valor da hora técnica para essa modalidade de trabalho e o valor total para realizar aquela fase do trabalho, certo? Ou seja, indicar o número de horas previstas e o valor cobrado por essas horas. Ao final da petição, lembre, quando o perito vai fazer a sua proposta é apresentada através de uma petição, tá? E, ao final, depois de apresentar todo esse detalhamento, o perito apresentará o valor total de seus honorários e solicitará a homologação da verba pericial. Eu vou mostrar para vocês aqui rapidamente um modelo de proposta, tá? Aqui é um processo em que não foi concedida a justiça gratuita. Então, como começa? Primeiro, logicamente, você tem que identificar o juiz que lhe nomeou, identificar o processo, o tipo da ação, o nome da parte requerente, o nome da parte requerida e primeiro parágrafo. Primeiro parágrafo é onde você, perito nomeado, irá se identificar, tá? Como, por exemplo, aqui eu coloquei meu nome, Pedro Eugênio Peu de Oliveira Neto, perito, contador, administrador, habilitado nos termos do artigo 156 do Código de Processo Civil 2015 e nomeado nos autos, em cumprimento à intimação recebida via e-mail. Esse caso aqui é de um outro tribunal que costuma me intimar por e-mail. Normalmente os outros tribunais fazem isso diretamente pelo sistema, tá? Você irá receber um e-mail, mas a sua nomeação já constará do sistema, tá? Coloquei ainda, bem como considerando previsto no parágrafo 2º do artigo 465 do CPC 2015, nós vamos falar disso daqui a pouco, vem respeitosamente a presença de Vossa Excelência apresentar a sua proposta de honorários periciais. Beleza, identifiquei, disse o motivo pelo qual estou ali para fazer o meu requerimento e bola para frente. Aqui eu coloco, gente, esse é um parágrafo padrão que eu coloco em todas as minhas petições de propostas de honorários, que é aquele ponto que nós já falamos agora há pouco, que para a elaboração dessa proposta foram considerados a relevância, o vulto, o risco e a complexidade do serviço a executar, as horas estimadas para a realização de cada fase de trabalho, a qualificação do pessoal técnico que será envolvido na elaboração desse laudo pericial, bem como o prazo fixado para o término do labor pericial. Joia. Outra coisa que é muito importante, gente, e acho que isso realmente faz diferença, digamos assim, junto ao juiz, porque ele verificará que você efetivamente avaliou o processo antes de simplesmente apresentar uma proposta. Então, eu sempre avalio o processo antes de apresentar minha proposta. Eu gasto ali em termos de 1, 2 horas, beleza. É 1, 2 horas que de repente pode ser perdidas se a minha proposta não for, digamos, homologada, tudo bem. Mas vejam que você também está correndo um risco. De repente você simplesmente aceitar um trabalho sem saber o que terá que executar é um risco muito grande. É o seu nome que estará lá. Ou seja, pode ser a sua primeira e última nomeação.
mas não desanime. Então, eu coloco, nesse caso aqui, se trata de uma revisão de contas de PIS/PASEP, eu coloquei, que se refere à conta PASEP do autor, com o número tal, para verificar os critérios de atualização monetária, expurgos inflacionários e juros cobrados, para trazer esclarecimentos técnicos para o douto juízo. Muito bem. Veja, coloquei ainda aqui que abrangerá as movimentações ocorridas, ou seja, dependendo do tipo de análise que você vai fazer, você vai colocar ali qual será o escopo da sua análise, da data tal até a data tal, sempre de acordo com os documentos que estão juntados nos autos, né? Nesse caso aqui, o juiz não fez, ou seja, não elaborou pontos controversos e as partes não apresentaram quesitos. Normalmente eu coloco nesse parágrafo que, digamos assim, a prova pericial cobertará os 10 pontos controversos do juízo, os 10 pontos controversos da parte autora e os 10 pontos controversos da parte ré. Por quê? Isso vai dar uma mensuração ao juiz para ele saber se o número de horas que você está quantificando é adequado à complexidade do trabalho que deverá realizar. Daí falei ainda. Desta forma, o laudo pericial cobertará a análise técnica de todas as provas documentais contidas nos autos, visando o atendimento aos pontos controvertidos havidos entre as partes. Muito bem, mas agora chega a hora importante que eu quero demonstrar para vocês, ou seja, o detalhamento das tarefas que serão realizadas, que será a base para estipular o valor dos honorários. Aqui, por exemplo, eu coloquei aqui, até nesse caso foram só 6 tarefas, né? É lógico que existem muitas outras tarefas envolvidas aqui, mas você sumariza, digamos assim, nas fases principais do seu trabalho, tá? Aqui vai ter, uma tarefa referente à leitura e análise das peças processuais e identificação dos pontos controvertidos, tá? Que isso daí é uma tarefa que eu já executei na hora de elaborar a proposta pericial. Eu gastei aqui, nesse caso, 1 hora, cobrei 157 por hora. A segunda tarefa que será necessária para a realização da perícia será a pesquisa e análise da legislação referente aos índices de atualização das contas PIS/PASEP, tá? Que eu estimei 2 horas ao valor de R$ 236,25 cada uma das horas. A terceira tarefa, recompor, com base nos extratos da conta PASEP, que foram juntados nos autos, a movimentação da conta. E, a partir dali, eu verificar se foram aplicados todos os índices de correção, de juros e assim por diante, na conta corrente, conforme a legislação pertinente. Quarta tarefa, elaboração do laudo pericial nos moldes do previsto no artigo 473 do CPC. Existem já vídeos acerca disso aqui no meu canal, mas eu voltarei a falar desse assunto nas próximas aulas. Tá? Eu usei 4 horas e aqui, para essa parte do trabalho, tá? Que é a parte, onde eu estarei utilizando toda a minha habilidade, todo o meu conhecimento, aqui eu cobrei R$ 472,50 para cada uma das 4 horas de trabalho orçadas. Mais 1 hora para a revisão do laudo pericial, a R$ 236,25, e eu costumo incluir também uma estimativa de horas técnicas para eventual apresentação de esclarecimentos. Porque, gente, não tem, já vieram muitas partes pedindo que eu tire esse valor da minha proposta, mas beleza, elas vão me garantir que não vão apresentar questionamentos. 1 hora é muito pouco. Eu já tive muito trabalho realizado que eu gastei mais horas prestando esclarecimentos do que fazendo a própria prova pericial. Muito bem, era isso que eu queria mostrar para vocês, só para vocês entenderem a estrutura da proposta de honorários. Vamos lá. O que mais? Vejamos aqui. Os honorários periciais, gente, eles devem ser antecipados, ou seja, depositados em juízo antes da realização da prova pericial.
exceto nos casos em que tiver sido concedida assistência judiciária gratuita para aquela parte que requereu a prova pericial. Tudo isso também está previsto no artigo 95 do Código de Processo Civil de 2015. Tá? Eu vou ler aqui inteiro o artigo 95 para que vocês tentem fixar todas essas normas que são muito importantes, principalmente para o perito controlar, gerenciar os proventos de sua atividade como perito. Tá? Então, o artigo 95 ele diz que cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, tá? Sendo a do perito, que no caso é o perito judicial, adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes. Parágrafo 1º. O juiz poderá, anotem isso daí, o juiz poderá determinar que a parte responsável pelo pagamento dos honorários do perito deposite em juízo o valor correspondente. Tudo bem, poderá, gente, mas isso daqui é uma obrigação, tá? Hoje não existe mais essa questão, eu não deposito. Se a parte não antecipar os honorários, poderá, digamos assim, prescrever o seu direito e ela perdeu, digamos assim, a possibilidade de realizar a prova pericial. A quantia realizada, recolhida em depósito bancário à ordem do juízo, será corrigida monetariamente de acordo com o artigo 465, parágrafo 4º. Parágrafo 3º. Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser. Prestem atenção a isso daqui. 1. Custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado. Ou seja, esse item 1 não se aplica a você, perito. Tá? Isso daqui é quando a perícia é realizada por alguém que faz parte do Ministério Público ou do ente público, tá? Ou seja, um funcionário público. 2. Paga com recursos alocados do orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, ou seja, no caso em que você foi nomeado como perito. Hipótese, preste atenção a isso, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça. Por exemplo, aqui no Paraná, até fevereiro de 2018, tá, entre 2014 a 2018, havia instrução normativa número 154 de 2014, se não me engano, tá? E ela foi, digamos, ela foi vetada, ela deixou de existir em fevereiro de 2018, tá? Através também de uma instrução normativa número 6, tá? Que estipulou que até uma determinada data de trânsito em julgado, os valores da prova pericial, em caso de sucumbência da parte beneficiária da justiça gratuita, seriam arcados pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná e limitados à tabela que havia sido produzida pelo tribunal aqui do meu estado, certo? Se não me engano, o valor máximo dos honorários era de R$ 372,80. Bastante complicado. Mas vamos dar seguimento, senão esse vídeo ficará muito longo. Parágrafo 4º. Preste atenção a isso. Na hipótese do parágrafo 3º, o juiz, após o trânsito em julgado da decisão final, oficiará a Fazenda Pública para que promova, contra quem tiver sido condenado, ao pagamento das custas processuais, a execução dos valores gastos com a perícia particular ou com a utilização de servidor público ou da estrutura de órgão público, observando-se, caso o responsável dos pagamentos pelo pagamento das despesas seja beneficiário de gratuidade da justiça, o disposto no artigo 98, parágrafo 2º. Nós veremos isso logo mais adiante. Parágrafo 5º. Para fins de aplicação do parágrafo 3º, é vedada a utilização do fundo de custeio da Defensoria Pública. Eu já comentei para vocês, lá em São Paulo eles não dão bola muito para isso, porque, pelo que eu já vi diversos colegas falarem,
eles costumam pagar a perícia com verbas provenientes da Defensoria Pública, o que, pelo CPC, é ilegal. Ou seja, gente, caso o processo tramite sem o benefício de AJG às partes, os honorários do perito estarão garantidos em conta judicial. E, inclusive, conforme rege o parágrafo 4º desse mesmo artigo 465 do CPC, o juiz poderá, aqui sim nós devemos enfatizar o poderá, conceder um adiantamento de até 50% desses honorários para o início da prova pericial, sendo que o valor remanescente somente será liberado após atendidos todos os eventuais pedidos de esclarecimentos e homologado o laudo pericial. Tá? Eu tenho alguns juízes que eu atendo que eles não, digamos assim, eles não seguem esse parágrafo 4º do artigo 465 do CPC. Eles só me pagam depois que o meu laudo pericial foi homologado. E já houve casos que isso levou 4 anos. 4 anos. Mas tudo bem, meu dinheiro está lá, garantido em conta judicial, pelo menos ele não, digamos, não está perdendo pela inflação, ele está rendendo alguma coisa. Mas, quando o processo contar com a concessão de AJG para alguma das partes que solicitaram a realização da prova pericial, o pagamento dos honorários, ele seguirá essa mesma regra do artigo 95 do CPC, ou seja, o juiz tomará todas as providências cabíveis para a quitação da verba pericial. Mas não é isso que acontece, tá? Não vou entrar muito em detalhes nisso antes, tá? Mas não é isso que acontece. Se você não correr atrás, certamente o processo será arquivado e você não receberá seus honorários. É importante ainda considerar o previsto no parágrafo 2º do artigo 98 do CPC 2015, conforme eu falei agora há pouco. Tá? Esse artigo ele diz que a concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência. E ainda, o parágrafo 3º coloca que, vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que a certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações. Eu vou só abrir um parágrafo rapidinho aqui, tá? Eu tive até recentemente, essa semana, eu verifiquei 2 casos em que eu tentei cobrar a diferença dos honorários AJG das partes beneficiárias da justiça gratuita, tá? Porque elas tinham carro, porque eu solicitei ainda que fosse efetuada alguma busca no Sisbacen, mas não é assim que a banda toca, tá? O juiz indeferiu meus pedidos, manteve a condição de AJG dessas pessoas e eu só recebi os 370 pila que o Estado do Paraná me pagou. Mas tudo bem, vamos voltar aqui ao assunto. Dessa forma, gente, a gente pode supor que, no caso de processos AJG, todas as medidas referentes à quitação dos honorários periciais ainda não pagos seriam de responsabilidade do juiz pela nomeação, tanto no que se refere ao encaminhamento de ofício ao Estado, em caso de sucumbência do beneficiário da JG, bem como quando ocorrer a situação que a parte perdedora não recebeu esse benefício e deverá arcar com a verba pericial. Mas, eu já falei agora há pouco, não é assim que a banda toca, tá? Então, nós não podemos esperar isso. E também temos que enfatizar que a concessão da justiça gratuita não afasta a sua eventual responsabilidade pelo pagamento das custas de despesas processuais, as quais ficarão apenas suspensas por um prazo de 5 anos após o trânsito em julgado. Ou seja, se algum credor, como
eu, perito, conseguir comprovar que não existe mais a condição de hipossuficiência que anteriormente foi alegada por essa parte, poderá executar os valores das custas e despesas processuais que lhe cabem. Por exemplo, assim como o perito pode fazer isso, o advogado que tiver honorários advocatícios de sucumbência para receber, ele pode fazer a mesma coisa, ele pode correr atrás. E olha, os advogados são bastante espertos nisso, eles costumam até tentar monitorar as redes sociais das partes. Logicamente que aqui nós não estamos falando de pequenas pessoas, mas sim pessoas que possuem, digamos assim, que podem apresentar condições mais favoráveis para o pagamento dessas verbas. Tá? E por esse motivo, gente, por mais que alguns magistrados eles tentem impedir que os peritos apresentem a sua real proposta de honorários, esta é uma obrigação do perito, tá? E ela está lá prevista no parágrafo 2º, artigo 465 do CPC, que diz o seguinte: parágrafo 2º, ciente da nomeação, o perito apresentará em 5 dias, 1. A sua proposta de honorários, 2. O currículo com comprovação de especialização e 3. Os contatos profissionais, em especial o endereço eletrônico, para onde serão dirigidas as intimações pessoais. Portanto, eu entendo que os honorários não devem ser arbitrados aos valores dispostos nas tabelas dos tribunais ou do CNJ, já no início da demanda, do trabalho, visto que tal limitação só ocorrerá caso o beneficiário da JG reste sucumbente, ocasião, é lógico, que o ônus da prova pericial recairá sobre o Estado. Portanto, gente, eu não me canso de dizer, não existe limitação dos honorários periciais, apenas a limitação do ônus do Estado quando tiver que arcar com as custas sucumbenciais decorrentes da eventual condenação de parte que recebeu o benefício da JG. Portanto, sempre apresente a sua real proposta de honorários, independentemente de ser um processo AJG ou não. Caso seja AJG, você pode simplesmente afirmar sua concordância com o recebimento da verba pericial ao final da demanda da parte perdedora, sendo que, caso o beneficiário da JG reste sucumbente, serão pagos conforme o previsto no parágrafo 3º do artigo 95 do CPC. Muito bem, gente, ainda temos muitos assuntos para revisar, mas deixaremos isso para o próximo vídeo, tá? Eu deixo aqui um grande abraço do Pedro Neto.